tem um pensamento que eu já tenho tido ele já há alguns meses. Eu não sei se eu cheguei a compartilhar em algum Hangout ou em algum outro vídeo, mas uma questão a respeito de possíveis reformas, né? De possíveis reformas políticas e legais, no que diz respeito não só à tributação, mas com respeito também à lei de família, que é o seguinte: na verdade, o Ocidente está correndo uma corrida contra o tempo mesmo. É uma corrida contra o tempo porque imagina que tu tem um problema na tua vida que está te prejudicando, está atrasando a tua vida. Quanto mais tempo tu demorar para resolver esse problema, quanto mais tempo tu ficar na negação, maior vai ser o dano, entendeu? Depois tu vai estar numa situação bem pior que se tu tivesse tentado resolver o problema no começo. E essa questão dos países da sociedade ocidental, com relação especialmente ao estado de bem-estar social, à promoção do feminismo, né, basicamente os países da civilização ocidental, eles querem defender com unhas e dentes essa ideia da igualdade entre os sexos, né, essa ideia do igualitarianismo. Não importa quantas vezes são feitas experiências e experiências que comprovam que o negócio não funciona, que um sexo ele contribui, ele tem uma capacidade bem maior que um outro, né? Tu tem um sexo produtor e um sexo dependente. Isso foi durante a maior parte da história da humanidade e não existe razão nenhuma pela qual isso fosse mudar nos últimos 200 anos. Não importa o quanto essas pessoas desejem que isso fosse diferente. Então, enfim, quais são as reformas, né? Por exemplo, reduzir o estado de bem-estar social, reduzir o assistencialismo, né? Para que a mulher não tivesse a opção de ser, por exemplo, uma divorciada, uma mãe solteira, que recebe subsídio do governo, que, logicamente, esse dinheiro vem dos impostos de todos os outros homens. Isso é basicamente a terceirização do relacionamento, né? É a ideia de que a mulher ela vai receber a proteção e a provisão através do Estado, através do dinheiro de todos os homens da sociedade. E isso se estende no decorrer da vida da mulher, porque até mesmo na situação da aposentadoria 5 anos mais cedo, não importa se essa mulher se casou um dia ou não, ou se ela teve ou não filhos, se ela teve ou não descendentes. A questão é que todas as pessoas da sociedade vão ter que sustentar essa mulher através do Estado, como se ela fosse a mãe ou como se ela fosse a avó deles. Isso daí se estende também à parte da inserção do Estado no relacionamento de casamento, que daí a gente tem o aparelhamento das varas de família, a gente tem toda essa situação na qual o homem não tem direito legal nenhum sobre a esposa ou sobre os filhos. Pode ser traído, pode ser abandonado, negligenciado, não acontece nada. Os filhos praticamente eles pertencem à mulher. Desde a concepção até o final da vida do filho, não importa. A gente já está numa situação que até mesmo se a mulher engravida do homem não sabe se o homem é o pai da criança ou não, ela já pode apontar o dedo para o cara, eu acho que esse cara é o pai e agora ele vai ter que pagar pensão. Já está isso na lei brasileira, compreende? Depois que a criança nasceu, o cara vai ter que fazer um exame de DNA e sabe-se lá se ele vai receber esse dinheiro de volta. É lógico que não. Mas enfim, a questão é que quanto mais tempo essas reformas demorarem para ser feitas, pior. E para os homens não vai mudar nada, entendeu? Os homens eles têm um tempo de negociação deles, assim, que eles podem esperar mudanças ou esperar ver se encontra uma mulher boa o suficiente para ter um relacionamento de longo prazo, independente de pensar em casar ou ter filhos ou não. O homem ele vai ficar tentando até um tempo que ele fica meio de saco cheio e abandona. E é daí que surge aquela expressão do que se o homem chegar aos 30 solteiro, provavelmente ele vai passar o resto da vida dele solteiro. Isso é uma expressão já antiga. Porque o cara tem as aventuras dele de quando ele é mais jovem, só que ele tenta encontrar uma mulher para ser uma companheira boa, não encontra e daí chega uma hora que ele meio que larga a mão. Ele vai fazer outras coisas da vida dele, porque a idade começa a bater e tu começa a ver que o teu tempo de vida ele é limitado. Não? Tu não pode ficar investindo nele em algo que não dá retorno. E também, mesmo que venham essas reformas daqui a uns 10, 20 anos, 30 anos talvez, ora, veja bem, muitos desses homens, mesmo que eles tenham decidido de certa forma desistir e focar só em si mesmos, a questão é que mesmo eles estando mais velhos depois, eles continuam férteis, entendeu? Eles sempre vão ter a opção de mudar de ideia. Então veja bem, um homem que pode ser um MGTOW relutante, né? Um cara consciente e relutante hoje em dia, que gostaria de casar, gostaria de ter filhos,
mas por causa da qualidade das mulheres e por causa do clima legal atual, ele se recusa, não tem condições de fazer isso. Mas se o negócio mudar daqui a 10, 20, 30 anos, o cara ainda está fértil, provavelmente tem mais recursos ainda, talvez vai ter que pegar uma mulher um pouco mais velha, só que ainda assim ele tem a oportunidade de fazer isso. Agora, por isso que eu digo, é uma corrida contra o tempo, porque quanto mais tempo demorar para essas reformas ocorrerem, vai ser pior, mas não pior para o homem, porque o homem ele pode se adaptar, ele tem uma janela de fertilidade gigante e ele é valorizado não por causa da aparência física dele, por causa da juventude, por causa dos recursos e da utilidade dele. Mas por outro lado, se tu for analisar, primeiramente para o Estado vai ser pior ainda. E eu já disse, o governo ele não é burro, ele é filha da mãe. Se ele vê que ficar ajudando as mulheres é uma coisa que vai prejudicar ele, inevitavelmente ele vai abandonar as mulheres. Isso a gente já vê na Europa, que os estados lá eles estão deixando de lado os direitos feministas porque a mulher europeia está exigindo o direito feminista, só que ela tem um filho. Enquanto a muçulmana não está exigindo nada e está tendo 3, 4 filhos, compreende? Mas, por exemplo, lá eles têm a alternativa de ficar trazendo imigrantes, mas e os países, por exemplo, que nem o Brasil, que não tem tantos imigrantes chegando assim, ou até mesmo os imigrantes que chegam não fazem tanto filhos. Não são de uma sociedade assim tão mais patriarcal que a imigrante vai chegar aqui e já vai sair fazendo 3, 4 filhos. Veja bem, para o Estado isso daí também é ruim, porque quanto mais tempo ele demorar para resolver esses problemas, maior vai ser a queda na quantidade de casamentos e maior vai ser a queda na taxa de natalidade. A partir do momento que no futuro tu tem uma população adulta e idosa grande e tu não tem jovens, ou tu tem uma grande população idosa e tu não tem jovens e adultos o suficiente trabalhando para sustentar esses idosos, e uma quantidade de crianças menor ainda, tu tem uma recessão. Aí a gente vira o Japão, compreende? Porque ocorre um desequilíbrio entre os produtores da sociedade e os dependentes. Nesse caso, os produtores, os jovens e os adultos, né, estão produzindo, só que tem uma quantidade de dependentes idosos absurdamente maior e tu não tem previsão de uma melhora da situação porque tu não tem crianças crescendo para se tornar os próximos produtores. Então, para o Estado, isso daí já é terrível, porque ocorre um desequilíbrio nos escravos do Estado, né? Tu tem aqueles escravos dependentes e tu tem os escravos produtores, mas começa a ter muito dependente para pouco produtor. Só que, para as mulheres, o negócio também é pior ainda. É pior ainda, é por isso que a gente já discutiu em alguns hangouts, até uma vez que estava eu, o Dom Sandro e o tio Migtal, que a gente disse que, olha, basicamente o consenso foi que o ser humano ele aprende por mal, ele não aprende por bem, e o que vai acontecer com as mulheres da geração Y e provavelmente com as da geração Z vai ser uma safra perdida. Vai ser uma safra perdida, elas não vão querer negociar, elas não vão querer abrir mão de nada, elas vão continuar exigindo Deus e o mundo, mundos e fundos, e o tempo vai ir passando e muitas delas vão acabar encalhando, entendeu? Não só por causa da parte de assim, passou a fase dela, já não está mais tão atraente, não está mais tão fértil, mas é a questão também da toxicidade, de não ser uma boa companheira, entendeu? É o comportamento intransigente. Então veja bem, quanto mais as reformas demorarem para acontecer, para os homens está tudo tranquilo. Eles reservam o direito de mudar de opinião e poder abraçar oportunidades futuras no longo prazo, 10, 20, 30 anos. Para o Estado, ferrou, porque daí mais para frente ele vai ter que ter uma solução emergencial, ele vai ter que importar imigrantes de algum lugar, ou fazer reformas duras. E num sistema de sufrágio universal, com voto universal, no qual tu tem um monte da população mendigando, exigindo cada vez mais direitos, cada vez mais dinheiro público do Estado, e chega uma situação que esse Estado não consegue mais garantir isso, porque vai ter que fazer cortes, porque os cofres públicos estão sofrendo, isso é perigoso para o Estado. E daí para as mulheres é um negócio totalmente caminho sem volta, porque imagina o seguinte, não ocorre reforma nenhuma, digamos aí, durante os próximos 10 anos. Pensa na quantidade de mulher que vai passar daqui dos 30 até os 40. Quantidade de mulher que vai encalhar. Por quê? Porque não foram feitas reformas e muitos homens estão dizendo não para o casamento, estão dizendo não para a coabitação, estão dizendo não para a paternidade, por causa desse clima que é totalmente contra o homem. Não só cultural, mas principalmente legal. Então, se não ocorrer reformas, o tempo vai passar,
a janela de fertilidade, a oportunidade dessas mulheres também vai passar, e daí elas vão encalhar. E depois que elas encalham, não tem o que fazer. Não é que nem o homem que ele pode lá estar com 55 anos e ainda fazer filho. Para a mulher não existe essa possibilidade. E mesmo que existisse, pensa bem, por causa da idade dela e por causa da aparência física, qual é o homem que estaria disposto a se casar e se reproduzir com ela? Mesmo que houvesse uma solução mágica de, meu Deus, de garantir a fertilidade dela. Compreende a situação? Então imagina o seguinte, imagina que demore 10 anos para fazer essas reformas. Aquelas mulheres que hoje em dia estão com 25 vão estar com 35. Vão estar na prorrogação, lá no final do segundo tempo na prorrogação. As que estavam com 30 já vão estar com 40, passou. As que estão com 35 vão estar com 45. Agora imagina uma situação em que demore 15 anos para fazer essas reformas. 20 anos para fazer essas reformas. Para renegociar o contrato social entre os sexos, né, entre os homens e as mulheres. Então, se tu for analisar nessa corrida contra o tempo, o homem para ganhar ele não precisa fazer nada. Porque até no Hangout que eu citei, a gente chegou à conclusão que basicamente só vai ocorrer mudança a hora que tu tiver uma quantidade expressiva de mulheres encalhadas na tua sociedade, porque caíram nesse conto do feminismo, caíram nesse conto do igualitarianismo, e basicamente elas vão servir de exemplo para as mulheres mais jovens do que não deve fazer. Exemplo a não ser seguido. Olha, tu não pode ser tóxica, tu não pode ser intransigente demais, porque senão tu vai acabar sozinha. Tu não pode ficar exigindo um monte de direito feminista e querer reservar para ti o direito de ferrar com o teu homem legalmente a qualquer momento, porque senão tu vai acabar sozinha. Compreende? Então talvez por bem ou por mal, ocorra alguma mudança. Bem mais para frente, uma mudança vinda de baixo para cima. Compreende? Através da sociedade, porque vai ter muita mulher encalhada e daí a sociedade vai se autorregular, vai modificar o seu comportamento, especialmente as mulheres das próximas gerações. Mas a solução ela pode vir também de cima para baixo, através de reformas do Estado. Mais difícil, como eu disse, o ser humano ele aprende por mal e não por bem, entendeu? Ele aprende na base da surra. E nessa surra, os mais burros, né, os menos adaptáveis, eles vão acabar saindo prejudicados, eles vão ser sacrificados, que seria o caso dessas mulheres atuais que caíram no conto do feminismo, no conto do igualitarianismo, que acharam que iam ter tudo. Que iam ter a carreira, que iam ter os estudos, que iam ter o gado de valor protetor provedor, que iam ter também a fase da festa, da promiscuidade, e não quiseram abrir mão de nada. Foram avarentas, tá entendendo? Foram gananciosas demais. Foram egoístas também. E daí nesse detalhe tu vê o seguinte, independente do tempo que for demorar para ocorrer mudanças, reformas, sejam elas por bem, né, de baixo para cima, quer dizer, por mal, né, de baixo para cima, ou por bem, de cima para baixo, o homem vai estar tranquilo. Basicamente, para tu vencer, tu não precisa fazer nada. Só que para o Estado já vai ser ruim, e a água está batendo na bunda dele, ele tem uma certa pressão para resolver esse problema, porque senão é ele que vai se prejudicar. Porque a pior coisa para um Estado é depois ele estar tendo que fazer reformas, né? Tendo que fazer cortes, e uma população que não está disposta a aceitar esses cortes. E para as mulheres, o negócio é pior ainda. É mais emergencial ainda. E o engraçado é o fato que elas não têm a mínima ideia disso. Não têm a mínima ideia disso, não se importam. É uma falta de consciência, uma falta de senso crítico absurdo de achar que a vida inteira vai ser aquela fase dos 20 aos 30. Ou talvez até aquela fase dos 15 aos 25. Quer dizer, é engraçado, é irônico, porque para o grupo, né, nessa discussão, homens, estados e mulheres, o grupo para o qual a situação é mais crítica, é mais emergencial ainda, é o grupo que não está disposto a abrir mão de nenhum privilégio, é o grupo que não está disposto a fazer nenhuma mudança, a fazer nenhuma negociação, e é o grupo que acha que está por cima e que vai ficar eternamente por cima. É o grupo que acha que nunca vai sair prejudicado, entendeu? Acha que sempre vai aparecer alguém para resgatar, acha que a vida vai ser sempre tranquila, e não tem a mínima ideia do negócio que está rolando mais para frente. É por isso que muitas vezes eu discuto do quão crítico vai ser a próxima década. Vai ser o berro coletivo de toda uma geração de mulheres que nasceram ali entre 80 e 90, né, da geração Y, vai ser um berro coletivo de todas as mulheres dessa geração. Delas chegando aos 40 anos de idade. E
Não houve reforma, não houve negociação, não houve mudança, entendeu? E daí o que vai ser feito a respeito delas? O que se pode falar é simplesmente isso, é safra perdida, entendeu? É algo sem volta. Por isso que eu digo que é uma corrida contra o tempo, e quanto mais tempo demorar para ser feita alguma reforma, vai ser pior. A meu ver, nesse ponto, assim, eu sou muito otimista em outras coisas, especialmente em transhumanismo e tecnologia, só que nesse ponto eu sou extremamente pessimista. Eu acho que realmente vai ter uma safra perdida. Esse pessoal que seria mais afetado pela demora para fazer essas mudanças, para fazer essas reformas, não vai fazer nada. E depois é aquele detalhe, né, cara? Calcula a expectativa de vida dessas pessoas, vai ser, primeiramente, para o Estado uma grande recessão, devido à grande queda da taxa de natalidade e devido à quantidade de recursos públicos que mulheres divorciadas e solteiras e mães solteiras exigem. Só que também tu vê, vai ser aquele ápice do, como é que o pessoal fala, né? A solidão da mulher de meia idade, né? A solidão da mulher pós 40. Então pega aí uma expectativa de vida de uns 90 anos. Chegou aos 40, não consegue mais arranjar parceiro, não consegue mais ter filho. É 50 anos de solidão, cara. 50 anos de encheção de saco. E uma previsão que eu já fiz no meu canal é o seguinte: a partir do momento que elas chegarem nessa situação de não pode ter filho, porque o filho também no longo prazo, quando ele se torna adulto, ele pode se tornar um provedor também, um cuidador da mãe, correto? E daí tu pega assim, elas vão chegar num ponto que não vai ter oportunidade de arranjar um marido, não vai ter oportunidade de arranjar um filho, vai ter uma pressão muito grande por parte delas de querer puxar o pêndulo político mais e mais para a esquerda. De achar que a sociedade como um todo, através do Estado, tem que cuidar dessas mulheres porque é a obrigação da sociedade cuidar dessas mulheres. Então, por mais que a gente esteja agora num clima de direita, de mulheres de direita, entre aspas, né, de conservadias, isso daí é algo extremamente temporário. É um intervalo pequeno. A partir do momento que chegar, por exemplo, aí próxima década, não ocorrerem reformas, não ocorrerem mudanças, e essas mulheres começarem a sentir idade, começar a ver a oportunidade delas de arranjar um parceiro, de ter filhos desaparecendo, e principalmente depois disso, quando essa oportunidade desaparecer por completo, elas não vão ficar caladas, elas não vão assumir responsabilidade pelos atos e pelas decisões delas. Elas vão jogar a responsabilidade em cima da sociedade e elas vão exigir que a sociedade cuide delas agora. Isso é uma coisa que eu já falei algumas vezes, que as próximas batalhas políticas não vão ser uma batalha assim de esquerda contra direita. Vai ser uma briga de aumento do Estado e contra manter ou reduzir o tamanho do Estado. E vai ser uma briga bem mais clara de homens contra mulheres. Mulheres querendo puxar mais e mais socialismo, expansão do Estado, porque elas querem que alguém cuide delas. E homens querendo ou manter, impedir esse crescimento ou reduzir, porque a lógica na cabeça dos homens vai ser o seguinte: olha, essa mulher não me relacionei com ela, não tenho filhos com ela, não tenho que ficar sustentando ela. A ideia não era a igualdade, não era a ideia que a mulher pode trabalhar, estudar e ser independente, então vai ter que ser independente. E daí nesse ponto a gente tem que ver, por exemplo, que a primeira coisa que a gente tem que torcer para acontecer é os boomers têm que morrer. Esse pessoal boomer, nascido na década de 50, 60, esses homens que são extremamente generosos com as mulheres e tradicionalistas, esses caras vão ter que morrer para daí na esfera política a gente ter homens mais jovens que já cresceram nessa época que o homem estava competindo com mulher para estudo, para trabalho, não podiam ser tão generosos ainda, e usar essa ideia do igualitarianismo contra essas mulheres que vão querer sugar cada vez mais da sociedade. Realmente, é aquela parte assim, não, vai ter que igualar a aposentadoria, vai ter que reduzir o tamanho do Estado, entendeu? A gente não vai poder ficar sustentando, tu vai ter que estudar, tu vai ter que trabalhar. Vai ser basicamente aquele momento de dizer não. Mas, enfim, a ideia principal que eu queria passar nesse vídeo, por mais que eu tenha estendido para algumas previsões aí mais para frente, é a ideia principal de que, em primeiro lugar, o tempo está do lado dos homens, inevitavelmente.
Tem um lado ruim de quando tu é mais jovem, tu não ter valor nenhum, porque tu tem que se construir, tu tem que alcançar status e acumular recursos. Só que a ideia é que tu é uma ação que continua valorizando no decorrer da tua vida, entendeu? A situação que tu tá hoje em dia, tu não tem ideia do quão melhor tu pode estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Esse é o benefício de ser homem. Aposto que a mulher, ela é aquele bem que deprecia. Ela começa alto e vai decaindo cada vez mais. E o maior erro que elas podem cometer é não tomar consciência disso ou tentar ignorar de tudo quanto é jeito isso. Lembra que eu falei, quando tu tem um problema, quanto mais tempo tu demora para resolver esse problema, é pior. E isso não é uma coisa que pega só na tua vida pessoal, só na tua vida, na tua parte individual. Isso daí também pega no coletivo, pega no social. E o interesse principal de tentar resolver esse problema não é do homem. O homem vai dar o jeito dele, se ele for para ficar sozinho, não casar, não ter filhos, ele vai dar o jeito dele e vai buscar a satisfação dele, talvez até ir para outros países, entendeu? A gente ainda tem essa liberdade. Mas quem teria que ter mais interesse para resolver esse problema é o Estado. Porque ele tem que manter uma certa satisfação da população para conseguir se manter no poder. Mais para frente, se chegar num momento assim de ter que fazer cortes muito grandes, como é que é o termo que utilizavam? Eu não vou lembrar agora. Aquele termo quando tinha aqueles estados extremamente socialistas na Europa e daí tiveram que fazer uns cortes, como ocorreu na Grécia, por exemplo. Isso é perigoso, porque o governo que chega nessa situação, ele está correndo o risco de acabar caindo e cedendo espaço para a oposição. Compreende? E daí tem aquelas armadilhas que podem levar a gente para um socialismo total, para a gente cair até num sistema assim, socialista e feminista que nem a Suécia, que é um exemplo a não ser seguido por ninguém. Só que o mais engraçado é esse ponto, cara. A pessoa que seria... O Estado ele ainda teria um pouquinho mais de tempo. Mas a pessoa que é mais... O grupo que é mais afetado por essa inércia, por essa falta de ação, por essa falta de resolução do problema, são justamente as mulheres e são aquelas que não dão a mínima. Então, quando a gente fala várias vezes que mulher é criança, na verdade eu digo até pior, cara, mulher é adolescente. É pior do que criança, porque uma criança mal educada, ela dá dor de cabeça. Um adolescente mal educado, ele dá muito mais dor de cabeça, porque ele tem muito mais liberdade e muito mais meios de ficar tornando a tua vida um inferno. Mas por esse vídeo é isso.